Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Crescer Digital, esse podcast em que a gente tem conversado sobre os desdobramentos ali da série do que nós falamos quando falamos de. Como nós somos muito criativos, a gente manteve o mesmo título, né? Para não ter nenhum tipo de trabalho de pensar em outro título. Mas a ideia é a gente continuar ou aprofundando em assuntos que surgiram na série do que nós falamos quando falamos de, ou de trazer novos assuntos que fazem parte do nosso universo pastoral, da mesma necessidade de orientação da igreja, mas que acabaram ficando de fora no tempo em que nós fizemos a série. Então aqui nós temos proposto alguns desses tópicos. E hoje está com você. O que você acha que a gente deveria conversar hoje, Caleb? Qual é o assunto que você propõe para nós? É isso aí, legal. Bom estar aqui, bom estar com vocês. Muito bom essa caminhada, Israel. Uma frase muito comum que a gente ouve, e vale relembrar, né, que o objetivo dessa série também era alinharmos, né, algumas questões doutrinárias, né, como é que a gente entende alguns temas bíblicos, justamente por perceber esse fluxo dentro da nossa igreja, né, da chegada de irmãos de outras confissões de fé, né, de outras tradições evangélicas, né, o mundo evangélico é muito amplo, você tem as mais tradicionais, mais pentecostais, os neopentecostais, enfim, aqueles que são evangélicos não praticantes, né, mas também vão se achegando, e aí o desafio era a gente equalizar alguns temas, né, e o nosso entendimento, interpretação do texto bíblico. E uma frase muito comum que a gente ouve de pessoas que estão chegando, sobretudo de tradições mais pentecostais ou neopentecostais, é essa frase solta, assim, do tipo, o Deus do impossível vai fazer, ou Deus ele pode fazer o impossível. Né? E sem dúvida nenhuma, isso inclusive é uma verdade bíblica. A gente tem textos claros sobre isso, né? Como Paulo falando que Deus pode fazer e faz, né, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O próprio Jesus falou, o que é impossível para vocês é possível para Deus, né? E outros exemplos, fartamente nas Escrituras, que apontam que Deus faz o impossível do ponto de vista humano. Porém, essa frase no dia a dia, solta, né, ela vai perdendo o seu significado, o seu valor e o seu contexto, e até pegando o gancho, né, dessa fala positiva, dessa palavra positiva esotérica, essa expressão também vai perdendo sentido. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um cara que tinha uma desregulação financeira, né, gastava mais do que ele tinha, e ele chegou no final do mês com a fatura do cartão assim toda estourada, não tinha condição de pagar, e ele soltou isso. Não, mas eu creio que o Deus do impossível vai fazer um milagre. Não vai fazer milagre, cara. Isso aí não é um mau uso da palavra, né? Então, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Você também deve ter experiências assim. Então, é interessante porque o milagre, na perspectiva dessa pessoa, seria aparecer dinheiro do nada, né? Ou uma oferta, sei lá. O que seria esse milagre que daria para a pessoa a possibilidade de quitar uma dívida ali do cartão de crédito, né? Que fez indevidamente, na maior parte dos casos, a não ser que por um acidente, né, no percurso ali, tem algo acontecido. Mas existe uma perspectiva de um milagre ali que a gente poderia esperar. O milagre maior é esse sujeito aprender a se organizar financeiramente para não gastar mais do que deve, né? Então isso era algo que a gente precisaria sempre fazer esse ajuste, né? Sim. O interessante, Caleb, é que quando a gente ouve essa expressão de que Deus é Deus do impossível, e é verdade, Sim. Né? Deus pode fazer as coisas impossíveis acontecerem? Pode. E a gente tem diversos testemunhos diretos e indiretos na Bíblia de que isso é uma verdade comprovada. Isso é um fato. Então, nós não temos um problema com a afirmação. Sim. A afirmação está correta. Mas a forma como nós a aplicamos à nossa vida e a partir de onde nós interpretamos essa afirmação é que faz toda a diferença. Então, o que eu ouço, tá? Quando eu ouço essa frase, é mais ou menos o seguinte: eu quero que as coisas aconteçam de um determinado jeito. Sim. E o Deus dos impossíveis é o que tem o poder para realizar aquilo que para mim é impossível realizar. Sim. Então, nesse caso, o que é que está em foco? É o seu plano e não o plano de Deus. Isso. É você e não Deus.
é o seu querer e não o querer de Deus, é que para o nosso querer, no nosso querer, tem um monte de impossíveis. Uhum. A gente adoraria coisas extraordinárias, Sim. coisas impossíveis, como o exemplo que você deu e tantos outros, né? E para esses impossíveis, a gente se depara com a barreira do poder. Aham. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho como realizar isso pelos meus próprios recursos, pela minha própria força, pela minha própria vontade, enfim. Então, a fé em Deus se torna um apoio, Sim. se torna o poder mágico para realizar o meu plano Uhum. e a minha vontade. Esse problema de o meu plano e o plano de Deus, ele para mim está na base da maior parte das incompreensões destas expressões bíblicas e Sim. dessas verdades bíblicas. Você tira essa verdade bíblica do âmbito do plano de Deus e força ela dentro do âmbito do seu plano e do seu reino. Uhum. E não tem como a gente fazer isso acontecer, Sim. né? Quer dizer, é necessário um ajuste hermenêutico, Sim. um ajuste de como eu estou interpretando as escrituras, a Bíblia, e como eu interpreto a realidade. Eu estou realmente consciente de que existe um reino de Deus e que este reino de Deus não é idêntico ao meu reino e ao meu governo, ao meu âmbito de decisão e atuação, Uhum. né? E isso é legal, Israel, porque assim, esse nosso desejo de fazer com que o nosso plano caiba no plano de Deus, né? Ou o plano de Deus se encaixe na nossa vontade, ela é tão forte que como você bem destacou, né? Além de ser a base dessa má interpretação, seduz a gente a tirar o texto do seu contexto, né? Uhum. Geralmente essa frase vem acompanhada de alguns versículos, né? Tudo Sim. posso naquele que me fortalece. Uhum. E é uma fala poderosa de Paulo, dentro de um contexto, né, onde Paulo está falando, olha, eu aprendi a viver na escassez ou na bonança, na dificuldade ou na vida mais tranquila, enfim. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. A lógica do apóstolo Paulo não era essa lógica da palavra tem poder, mística, né? Uhum. Mas era dentro daquele contexto, né? Eu consigo viver na escassez. Por quê? Sim. Pela minha própria força? Não, porque Deus me capacita a viver na escassez. Deus me capacita a viver quando os meus planos vão por água abaixo e o que eu pensei e sonhei, né, foi por água abaixo. Deus me capacita a Sim. continuar caminhando, né? Sim. A fala de Jesus sobre o que é impossível aos homens é possível a Deus também está encaixada num contexto falando acerca de transformação, de perdão, de salvação, enfim. E é interessante como o nosso ímpeto, né, de querer fazer com que as coisas se encaixem, saiam do jeito que a gente pensou, faz com que a gente tenha esse movimento de pegar o texto, tirar ele fora do contexto e aí dar uma frase muito vazia, né? Exato. Inclusive, esse texto que você está mencionando, de Jesus falando para Deus nada é impossível, eu até separei aqui para a gente ler esse texto e Legal. pensar juntos nesse texto e o seu contexto. Fazer esse exercício Sim. com o pessoal para entender como que a gente interpreta essas frases dentro dos seus contextos, porque dificilmente a gente vai chegar a uma conclusão coerente sobre o que essa frase significa se a gente desconsiderar o contexto em que ela foi dita, né? A gente não gosta que tirem as nossas frases do contexto. Aham. Todo mundo se revolta. E por que as pessoas fazem isso com a Bíblia o tempo todo? A gente fala, eu não falei isso, eu não quis dizer isso. Exatamente. A diferença é que o autor bíblico não tá lá para se defender de você na hora que você fala uma bobagem em cima do que ele falou, né? Mas dá uma remexida no túmulo, né? Exatamente. Fala, não, Jesus, não falei isso. Exatamente. Mas enquanto você estava falando, citando o exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, quando Paulo fala isso lá em Filipenses 4, ele está preso quando fala isso. Legal. Ele está preso. Ele está preso por uma injustiça, inclusive, né? Sendo acusado de algo que não procede, né? E como todo preso, ele tem escassez, ele tem necessidades, né? Além da privação da sua liberdade, mas ele tem tempo de escassez. Ele não está vivendo, portanto, num tempo de bonança, onde tudo está dando certo e etc. Mas tudo não posso naquele que me fortalece e, como você falou, né? Inclusive, e talvez principalmente, a aprendermos a viver uma vida de contentamento. Sim. Porque o contentamento é um ajuste perfeito, né? Entre a necessidade e o desejo. Então, tem coisas que eu necessito para a vida. Com essas, Deus se compromete. Tem coisas que eu desejo para a vida. Essas coisas não são necessárias. Boa.
né? Então, outra frase que a gente tira de contexto é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim. E aí é interessante como o nada me faltará se gruda ao desejo e não à necessidade. Boa. Então, quando nada me faltará, é nada do que eu desejo, nada do que eu quero me faltará. Então, eu quero saúde, logo saúde não me faltará. Mas o que você faz com toda a história bíblica e com toda a história da igreja, que grandes e fiéis, homens e mulheres de Deus, lutaram a vida inteira com problemas de saúde? Né? Nada me faltará. Então eu desejo riqueza, dinheiro. Então Deus não vai me deixar faltar o dinheiro e a riqueza. E o que você faz com toda a história bíblica de homens e mulheres submissas a Deus, fiéis a Deus e tremendamente usadas no plano de Deus, que nunca tiveram dinheiro, que nunca experimentaram abundância financeira, né? E por aí vai. Sim. Então, o que é o não me faltará, na verdade? Não tem a ver com o desejo, tem a ver com a necessidade. Sim. Tem a ver com o cuidado para uma vida com dignidade, né? Tem a ver com um Deus que estará conosco ao nosso lado, cuja presença é abundante e plena, mesmo quando a gente atravessa o vale da sombra da morte. Né? A mesma coisa quando Jesus falou para os discípulos no Sermão do Monte, em Mateus 6, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas? Não são coisas do desejo. Sim. É o que comer e o que vestir. Isso aí. São o mínimo necessário para uma vida com dignidade. Com essas coisas o Senhor se compromete, né? Com as coisas do nosso desejo, na verdade, o chamado ao discipulado de Cristo é para uma conversão do desejo. Boa. Para que os nossos desejos, e o desejo está no âmbito do nosso reino, do nosso governo, né? Se convertam ao reino de Deus. E o nosso desejo seja o reino de Deus e a sua justiça. Uma vez que o desejo se converte ao reino, então aí eu sei discernir com clareza o que é necessidade e o que é desejo. Boa. Vamos para o texto. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nesse texto? Marcos, capítulo 10, do versículo... Eu vou ler o contexto todo, que é do 17, até essa fala de Jesus. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Bom, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas, isso é impossível. Mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Olha aí. Eis aí o Deus do impossível. Isso aí. E olha o contexto onde só tá, de né? ler o contexto, a gente já fala, opa, calma aí, acho que eu peguei o texto errado, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. O texto começa com um questionamento sobre salvação, sobre herdar a vida eterna. Sim. O questionamento do rapaz é um questionamento justo. Na verdade, eu acho que é essa pergunta que o Evangelho quer responder para nós. Sim. Né? Quem dera houvesse essa pergunta em todo mundo. Né? Só que esta pergunta, neste contexto, precisou ser retrabalhada por Jesus
para mostrar o que de fato estava no coração desse homem. Quer dizer, aonde estava o seu desejo. Boa. Né? Então, ele tem a sua dúvida, porque se a gente olhar o contexto, ele só quer uma chancela para aquilo que ele já fazia e para aquilo que ele já cria. Quer dizer, é só obedecer os mandamentos e tal. Eu já obedeço isso desde criança. Bom, aí uma vez, isso é uma coisa. Agora vamos ver onde está o teu coração. Quando ele propõe que se venda tudo e dê para os pobres, ele traz à luz onde verdadeiramente estava o desejo desse homem. Sim. Por isso a questão de entrar ou não entrar no reino de Deus. Porque o coração desse homem estava no seu reino. Sim. O seu reino era o seu dinheiro. O seu reino era o seu dinheiro, era o seu poder, eram as suas riquezas, os seus muitos bens, como o texto fala, né? O que você acha dessa passagem? Eu acho interessante como os discípulos eles ficam espantados, né? O que leva Jesus a trazer essa fala, né? Depois que o que é impossível para os homens não é para Deus, né? Para Deus é possível, né? Os discípulos ficam admirados, porque eu fico pensando como eles olhavam para esse cara, né? Imagina, é um cara que está indo atrás de Jesus, está fazendo uma pergunta certa, que eu faço para ele dar a vida eterna, um cara que obedecia à lei, né? Do que ele é apontado ali, enfim, um sujeito rico, esse cara em qualquer igreja ele ia ser presbítero, líder, ia ser o cara, né? Mas esse espanto, né, de ver que Jesus consegue olhar para além dessa aparência, né, e trazer a luz ali de fato que está no coração, né, e traz esse espanto. Então, quem é que pode ser salvo, né? E aí eu acho legal a resposta de Jesus, né, porque assim, né, diante esse espanto, é um espanto que todos nós, em algum momento, nos deparamos quando somos alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus, né? Ou devemos nos deparar com isso, que é olhar e falar assim, eu não consigo, eu não mereço, né? Eu não posso, eu não dou conta. A salvação é muito grande, né? O padrão de Deus é muito alto, eu estou muito aquém, muito distante, né? E é nesse ambiente de espanto que vem a fala de Jesus que pastoreia o nosso coração, que diz, realmente, é impossível, né? Mas Deus pode fazer, né? Então, assim, como essa sentença de Jesus, ela é uma sentença não para criar em nós expectativas irracionais Sim. e que não serão realizadas, da qual Deus não tem nenhum compromisso, né? Como Sim. você bem apontou. Mas é uma fala de Jesus para pastorear o coração dos discípulos em desespero. Porque se esse cara aqui, nota 10 do ponto de vista humano, não está apto para entrar no reino de Deus, e a gente, né? E aí Jesus traz essa fala nesse momento de desespero, dizendo, olha, como alguém que dissesse, não sucumba diante desse desespero. Para vocês é impossível mesmo. Do ponto de vista humano, é impossível. Não há ninguém que dê conta disso. Mas Deus tem poder para transformar o impossível em possível, né? Que é promover essa salvação na vida de vocês, né? Então, acho isso interessante. É maravilhoso, né? Porque é nessa perplexidade dos discípulos que está o ponto que Jesus quer trabalhar. Sim. Porque é nessa perplexidade que eles vão entender quem de fato eles são. Essa perplexidade de se ele não pode, então eu posso menos ainda. Porque com os critérios humanos, aquele cara pode mais do que eu. Sim. Né? Mas é justamente esse o ponto. Não, vocês não podem, ele não pode, nenhum ser humano pode. Né? Então, para nós, isso não é possível. Isso. E o legal é que a possibilidade ou impossibilidade nesse contexto tem a ver com a salvação. Sim. Tem a ver com a pergunta de herdar a vida eterna do rapaz e tem a pergunta dos discípulos no versículo 26, então quem pode ser salvo? Então, é uma resposta para essa questão. Isso quem aí. herda a vida eterna? Quem herda a vida eterna não é quem obedece os mandamentos, porque Jesus deixou claro que tem algo mais profundo do que isso. Você pode viver uma vida religiosa, uma vida irrepreensível no que diz respeito ao cumprimento dos mandamentos e, ao mesmo tempo, ter o coração focado em você e não no outro. Né? Sim. Você ser escravo das suas riquezas, como é o caso desse rapaz, né? Dos seus bens. Né? E por conta dessa escravidão, a não possibilidade de você abrir mão disso
e compartilhar com os pobres, para então seguir a Jesus, juntando o seu tesouro no céu, já mostra onde verdadeiramente estava o coração do rapaz. Sem dúvida. Então, Jesus deixa claro que, olha, não é pela obediência dos mandamentos que alguém entra no reino dos céus, que alguém herda a vida eterna ou que alguém é salvo, mas simplesmente por meio de uma ação graciosa de Deus. Sim. Né? E uma coisa triste, Israel, pastoralmente falando, e eu sei que você também tem experiência nisso, é que esses textos, né? Um texto como esse, um texto como o apóstolo Paulo que a gente citou aqui e outros, que são textos inspirados pelo Espírito Santo para encorajar os discípulos de Jesus, para trazer ânimo, para trazer consolo, quando eles são tirados do contexto, para fomentar o nosso desejo, consciente ou inconscientemente, eles viram uma prisão, viram uma escravização, né? Escravizam a gente e até mesmo uma fonte de frustração e ressentimento. Né? E a gente encara isso do ponto de vista pastoral num ambiente muito triste às vezes, né? Nessa outra prática também, que é um tema legal para a gente falar, de gente que chega e diz assim, eu tenho uma palavra de Deus para dar para você. Né? Então, esse já pode ser o próximo assunto. Já. E contextos pesados, de gente, por exemplo, que recebeu um diagnóstico de câncer, de gente que tem o sonho da maternidade, da paternidade, né? E que por razões óbvias e científicas não podem ter filho ou não vão conseguir atravessar a questão da luta contra o câncer, de gente que está em estado terminal, né? Enfim, e aí vem alguém e diz, nas melhores das intenções às vezes, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você, o Deus do impossível, ele vai fazer o impossível na sua vida, e a pessoa, às vezes no desespero, se agarra a essa palavra, né? E fica nisso, mas assim, todas as outras questões da vida estão dando sinais de que aquilo não vai acontecer racionalmente, e Deus até mesmo está falando por meio de outros conselhos, encorajando, desiste disso, mas a pessoa se apega, isso vira uma fonte de ressentimento depois, né? E é uma deturpação, porque esses textos eles estão colocados justamente para nos encorajar, para conduzir-nos a uma vida onde, mesmo não tendo o que a gente queria, ou mesmo lidando com as nossas imperfeições, com as sombras do nosso coração e falando, Jesus, como é que eu faço agora, né? Esses textos, eles são poderosos para nos consolar, né? Então, isso é triste pastoralmente, quando a gente lida com casos assim. E são textos, né, Caleb, que fortalecem a nossa fé, porque é pela fé que nós continuamos a ser sustentados quando o Deus dos impossíveis não faz o impossível acontecer na nossa vida. É Ele quem continua sustentando quando o milagre que a gente espera chegar, não chega. Né? A gente tem diversos exemplos bíblicos, né? De gente que orou a Deus pedindo para que algo acontecesse, mas não aconteceu de acordo com o que ele queria, né? Um exemplo bem básico é Jesus, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? Essa oração expressa um desejo. O desejo de não tomar aquele cálice. Ele sabe o que estava por vir, ele sabe a dor, o sofrimento, o impacto que isso teria na sua vida pessoal. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Só que aí vem a fé, né? Porque a fé não tem a ver, Deus vai afastar de mim o cálice. Não é a fé no que você quer que aconteça, mas é a fé em Deus. Por isso a submissão de Jesus, todavia, seja feita conforme a sua vontade. Eu te mostro e eu te falo o que eu gostaria. Mas isso não significa que é o que eu espero que de fato você faça. Entende? É apenas uma liberdade que nós temos para falar com Deus o que está no nosso coração e que nós gostaríamos. Mas nós nos sujeitamos à vontade de Deus, né? Jesus foi maravilhoso porque nos deu esse exemplo tão humano, né? Tão carnal, no sentido de matéria humana mesmo, assim, né? De um Jesus que se apresentou dessa forma, ali vulnerável, né?
expressando um desejo, mas se submetendo à vontade. Sim. Quando você estava falando, eu estava lembrando de uma história, eu não vou citar o nome, porque eu não sei se eu tenho autorização para falar, mas eu vou mudar alguns elementos da história, só É do pra gente Gabriel? entender. Se for do Gabriel, pode falar. Posso, Gabriel? Tá bom, vou falar. Não, ele não é tão espiritual assim. Mas eu me lembro da história de uma família que por muito tempo orou pela cura de um filho que tinha câncer. Era um rapaz jovem. Uhum. E esse rapaz lutou com o câncer e teve algumas idas e vindas ali, né, na sua batalha contra o câncer. E aí chegou um momento onde ele teria que fazer uma cirurgia, e essa era uma cirurgia delicada, e aí aconteceu o pior, né? Entrou numa janela de risco, não conseguiu se recuperar dos efeitos da cirurgia e ele faleceu. E a oração dessa família, no culto fúnebre, no culto memorial do rapaz, foi a seguinte, né? Ontem cessaram as orações para que o nosso filho seja curado. E hoje se iniciaram as orações para que o consolo do teu Espírito esteja sobre nós. Que legal. Fantástico, né? É a fé que te Sim. sustenta quando a resposta que você espera não vem do jeito que você espera. Né? Então, nós crentes em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos ao curso da vida como qualquer outra pessoa. Nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos à crise financeira, à quebra de relações familiares, a traições e a ser traído, nós estamos sujeitos às doenças e à morte, nós estamos sujeitos. A pergunta é como atravessamos isso? Se a gente atravessar isso tudo, ou quiser atravessar a vida com as convicções de que o Deus do impossível tem que fazer o que eu quero, sua fé vai se frustrar. Vai se frustrar. E pastoralmente, é bom que se frustre, porque isso só revelou que a sua fé nunca esteve em Deus de fato. A fé que se perde é uma fé que tem que se perder mesmo. Entende? Porque ela estava em outro lugar, ela estava numa ideia, estava numa expectativa, estava naquilo que você queria que acontecesse, não na pessoa a quem você clama, né? Boa. É isso. É isso, Mazola. Pra gente encerrar, Caleb, eu queria só trazer à tona o capítulo 10 de Marcos, que a gente leu, ele lá no final tem a história do cego Bartimeu. E para mim essa história faz um contraste muito interessante com a história do jovem rico. Boa. Porque esse jovem rico chega até Jesus com todas as prerrogativas dele. Ele já chega sabendo qual é a resposta que Jesus vai dar, porque qualquer mestre em Israel diria obedece à lei. Sim. Para a resposta, para a pergunta dele. Então, ele já sabe qual é a resposta, ele já sabe qual é a resposta dele, porque sabe que tem obedecido a todos os mandamentos, e ele sabe exatamente o que ele quer de Jesus. Então, ele chega em Jesus com todas as suas prerrogativas, com toda a sua segurança, com toda a sua estabilidade que os bens e o dinheiro dele provia para ele e tal. Do outro lado da história, tem um cego, que o texto descreve que ele está na mendicância. Ele é um cego, ele é um mendigo, ele é um pedinte de esmolas e ele é cego, ele é um miserável. E a aproximação dele de Jesus é completamente diferente, porque ele não tem prerrogativa nenhuma. A única coisa que ele pede não é saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, porque esse cara não tem nada para oferecer, ele não tem nada para fazer, não tem nem como. Então ele sabe disso. Então, qual é o clamor dele para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí o texto fala que Jesus, quando finalmente consegue conversar pessoalmente com ele, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E a resposta dele, eu quero ver, eu quero enxergar. E a conclusão é que aquele homem teve a sua vista devolvida. Jesus diz, vá que a tua fé te curou. Ele se torna alguém que consegue agora enxergar. E imediatamente ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Ele se torna um discípulo de Jesus. Sim. Enquanto o outro vai embora, triste por causa dos seus bens, esse segue Jesus pelo caminho, sem ter bem nenhum. Sim. Né? Porque o bem maior ele acabou de receber ali, né? Que é Jesus. E o interessante é que ele não gritou, Jesus, me cura. Jesus, eu quero ver. Ele clamou por misericórdia. Sim.
Então, ele tem fé que Jesus expressa a misericórdia do Pai. Boa. Ele crê na pessoa e não no que ele quer que aconteça. O que ele quer que aconteça é um desejo que está ali concedido por Jesus naquele momento. Entende? E que naquele desfecho ele vai enxergar e ele vai seguir Jesus, né? Boa. Acho que o nosso caminho é esse, né, Isso, Caleb? Isso. E é legal como o Marcos coloca isso, porque ele levanta uma pergunta, né? Quem era o cego, afinal? Né? Exatamente. Quem era o cego, né? Uhum. Uma pergunta pra gente, né? Se de fato estamos na cegueira do nosso desejo, né? Enfim. Uhum. É. E essa é a cegueira da incredulidade, Uhum. né? Não enxergar quem de fato é Jesus Sim. é ainda estarmos cegados pela nossa incredulidade. Bom, vamos encerrar por aqui, já tendo assunto, né, para o nosso próximo episódio. Fica a dica pro próximo episódio nesse mesmo canal. Exatamente, eu tenho uma palavra para você. Tenho uma palavra para você. Não perca o próximo episódio. Comigo esteve o Caleb Ribeiro, eu sou Israel Mazakorati, na edição e gravação de vídeo tá o Gabriel Paredes, nosso amigo argentino. É um prazer ter a sua companhia para mais um episódio e nos vemos na próxima. Que Deus te abençoe. Amém.